Olá, queridas amigas, queridos amigos, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Este é o canal do YouTube Nas Pegadas de Paulo de Tarso. Estamos aqui muito felizes, mais uma vez, por compartilhar os estudos das cartas de Paulo. Estamos estudando aqui as cartas de Paulo, versículo a versículo. Começamos estudando com a carta a Filemon, uma carta pessoal. Agora estamos já naquela divisão das cartas pastorais, carta a Tito, estamos estudando versículo a versículo. Então, nós já vamos aqui para o objeto dos nossos estudos. Temos aqui as playlists já dos estudos, tanto da carta a Filemão, como a carta ou a epístola a Tito. Então, vamos compartilhar aqui os estudos desse vídeo. Muito bem. Então, as cartas de Paulo, epístola a Tito. Esse aqui é o fragmento que nós sempre estamos compartilhando e temos também estudados dentro de uma estrutura, né? Já temos os vídeos aqui da primeira parte da estrutura, que vai falar da saudação inicial, que está no capítulo 1 dessa epístola, dessa carta, né, a Tito, dos versos de 1 a 4. Já temos os estudos aqui no canal, é só acessar aqui. Na descrição desse vídeo vai estar os links de todos os estudos da carta de Tito. Também estudamos já uma parte aqui dessa, da divisão da estrutura da carta, que é responsabilidade dos dirigentes, que vai do capítulo 1, do versículo 5 ao capítulo 2, versículo 10. Nós já finalizamos o capítulo 1 inteiro e hoje entraremos no capítulo 2. Estudaremos aqui os versos de 1 a 5. E depois o final aqui da estrutura, como viver guardando a esperança, que vai do capítulo 2, versículo 11, até o final dessa epístola, dessa carta, capítulo 3, verso 15. Então, vamos aqui dar uma repassada nos versos de 1 a 5 do capítulo 2 e depois voltaremos versículo a versículo, às vezes palavra por palavra. Então, diz assim, Paulo, capítulo 2, verso 1. Quanto a ti, estava falando para Tito, né? Fale do que pertence à sã doutrina, que os velhos sejam sóbrios, respeitáveis, sensatos, fortes na fé, na caridade e na perseverança. As mulheres idosas, igualmente, devem proceder como convém às pessoas santas, não sejam caluniadoras, nem escravos da bebida excessiva. Verso 4, mas sejam capazes de bons conselhos, de sorte que os recém-casados aprendam com elas a amar os seus maridos e filhos. E, por fim, no verso 5, que é o último verso aqui do objeto dos nossos estudos, a ser ajuizadas, fiéis e submissa a seus esposos, boas donas de casa, amáveis, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Então, agora nós vamos voltar e vamos aqui relembrar aqui o verso 1 para começar a entrar aqui no entendimento do verso a verso dessa epístola que Paulo enviou a Tito. O verso 1 vai falar o seguinte: quanto a ti, Tito, né, fale do que pertence
a sã doutrina. Então, Paulo envia a carta a Tito, fazendo algumas recomendações. E aqui, para nós que estamos acompanhando os estudos, é muito importante observarmos que é como se Paulo estivesse enviando a carta para cada um de nós. Então, enquanto a nós, a mim e a todos que estão aqui acompanhando os estudos, devemos falar do que pertence à sã doutrina, não podemos colocar as nossas próprias interpretações. E aqui nós vamos ver do grego original o que é a sã, essa palavra sã doutrina, sã do original é igiano, né, que vem dessa palavra do grego, né, igiano, estar são, estar com boa saúde. Então, essa é a primeira ideia aqui dessa palavra sã, né? Está com uma boa saúde, está perfeito em equilíbrio. Porém, a parte cristã, né? De cristãos cujas opiniões estão livres de qualquer contaminação de erro. A sã doutrina, né? Falar a sã doutrina, uma ideia do cristianismo é falar os ensinamentos cristãos livres de contaminações, de erros de interpretação. Então, é isso que Paulo está pedindo para que Tito faça igualmente, né, fazendo analogia, trazendo aqui para os nossos dias, para as nossas condições atuais, é Paulo falando para que nós tenhamos a sã consciência de irmos falar a sã doutrina, livre de qualquer tipo de contaminação. Doutrina, a outra palavra aqui, sã doutrina. Então, doutrina que vem de didascalia, mais ou menos é essa a pronúncia, que vem do ensino, né, da instrução, aquilo que é ensinado, ensinamentos e preceitos. Didascalia, alguma coisa desse jeito aí, é a ideia. Então, seria a sã doutrina, seria os ensinamentos, né, livre de qualquer erro. Olha só que legal. Então, que nós possamos também beber os conhecimentos cristãos na sã doutrina. Beber do quê? Dos ensinamentos livres de erros, de interpretações, de interesses. Por isso que é muito gostoso, pelo menos para mim, e buscando esses entendimentos dos ensinamentos antigos, né? Estamos falando aqui de uma carta de 2000 anos, para que eu possa ter mais condições de entender o que era mesmo, o que significava realmente aquilo que estava sendo colocado para os primeiros cristãos ali do primeiro século do século I. Bem legal. Verso 2, vamos lá relembrar ele, que os velhos, aqui estão falando os velhos, né, os homens velhos, sejam sóbrios, respeitáveis, sensatos, fortes na fé, na caridade e na perseverança. Se nós observarmos aqui, Paulo está, de certa forma, orientando Tito para que ele arregimenta as pessoas que estão ali para ser os episcopos, os presbíteros, né? Aqueles que vão dar continuidade nas igrejas. Então, quem que Paulo está indicando? Se você for trazer alguém para a igreja, que os homens velhos sejam sóbrios, sejam respeitáveis, né? Sensatos, que eles tenham fortaleza na sua fé e perseverança para continuar aí a propagar os ensinos de Jesus. Então, Tito tinha que identificar ali em Creta, lembrando aí que ele estava ali na ilha de Creta, essas pessoas com essas características para poder trazer eles, né, arrebanhar eles
para as fileiras cristãs. É a palavra que nós pegamos aqui, a primeira, né? Que os velhos sejam sóbrios. Então, a primeira foi sóbrio. Sóbrio, néfalos, deve ser. Néfaleos. O que seria? Que eles sejam controlados. E outra coisa, abstência de vinho. Ok, interessante, né? Os sóbrios aqui, além de estar controlado, né? Ele não ter aí o controle pelo vinho, né? Pelo álcool. Hoje a gente pode falar pela bebida alcoólica, que tira o controle da nossa mente. Ele seja totalmente ou pelo menos de uso moderado, né? Ele está falando aí que a gente possa usar de forma moderada o vinho, de forma hoje a gente ia falar assim, eu bebo socialmente, mas conforme os ensinamentos que nós estudamos em outras tradições, a gente vê que o álcool faz a gente perder o controle. Então, eu não fico sóbrio, eu não fico controlado. É muito importante a gente ter esse controle, ser sóbrio, ser controlado. A outra palavra que vem aqui para nós é a caridade, né? Agape, a caridade do ágape ou do agape, que é o amor fraterno, né? O amor entre irmãos, a afeição, a boa vontade, o amor da benevolência. Isso aqui a gente já estudou na epístola a Filemão, e tem esse significado, né, de ter esse amor, não a caridade como se fosse um amor fraternal, um amor de irmãos. Também fala que os homens velhos precisam ser perseverantes, hipônimo, hipomone, que é alguém que tenha estabilidade, constância, tolerância, característica da pessoa que não se desvia do seu propósito. Olha que legal. Então, olha só, ele está falando a Tito para que ele possa, né, ir lá a rebanhar nas fileiras cristãs as pessoas perseverantes, que não vão desistir, mesmo que tenham uma certa idade, né, os homens velhos, né? Lembrando sempre que quando a gente vai falar aqui em homens velhos, nós estamos falando de uma tradição, de um momento histórico, né, de um contexto histórico de 2.000 anos atrás, então era totalmente diferente, com um homem mais ou menos com 50, 60 anos, era considerado muito mais velho, né? Porque era difícil as pessoas avançarem na idade por vários fatores da época. Então, os anciãos, né, esses homens mais velhos, eles eram mais velhos, mas não eram a mesma proporcionalidade de idade que hoje. A gente vai falar um homem mais velho, a gente vai pensar em alguém com 80 anos, né? 70 anos. Na realidade, nós podemos tirar aí uns 20 anos, né? Alguém com 50 anos, né? Nessa faixa aí daquela época. Então, aqui vai falar que a pessoa precisa ter essas características, né? Que não vai desistir do propósito, que tem tolerância, que tem lealdade na fé, né? E piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. Olha que difícil, né? E a gente vê que isso ocorreu, né? Isso ocorreu na história do cristianismo nascente, né? Essas pessoas com essas características foram arrebanhadas pelos discípulos, pelos aprendizes dos discípulos, dos apóstolos, né? Os discípulos dos apóstolos, eles foram arregimentando essas pessoas nas fileiras cristãs, e nós temos várias histórias dessas pessoas com essas características. E isso serve para nós, né? Tentarmos refletir em nós mesmos, como essas características dialogam com as minhas próprias características. Eu sou uma pessoa que desisto por qualquer dificuldade, qualquer provação, eu estou ali desistindo daquele propósito, daquela ideia que transcende as coisas aqui mundanas. Será que qualquer obstáculo, eu não vou fazer isso, deixo para lá? Então é muito importante essa reflexão para conosco mesmo. No capítulo 2, no verso 3,
ele vai falar das mulheres. Até agora falou dos homens, agora Paulo vem falar das mulheres. Eu queria já abrir um parênteses aqui antes de entrar no verso, né? Porque muitas pessoas leiam esses versos hoje e falam assim: ah, Paulo, ele tem preconceito, né? Ele é contra as mulheres. De novo, tinha um contexto histórico, a época que Paulo vivia. Então, nós estamos falando de mais de 2.000 anos atrás. Temos que pegar isso, que o que está escrito na letra, levar para lá e depois transformar isso para os nossos dias. Porque senão não fica, não é justo, né? Eu, como era criança, muitas coisas que eram toleráveis, né, na minha juventude, hoje nem pode fazer, que é considerado até crime, né? Hoje é até crime de ir preso, e muitas vezes não era que era legal, não estou falando que era eticamente correto, estou falando que era tolerável. Hoje nem tolerado é mais. Então as coisas vão mudando, e eu estou falando, ó, de 40 anos, né? Mais ou menos, essa minha fala aqui indo para trás e vindo para os dias de hoje, imagina 2.000 anos para trás. Então é só esse parênteses para que todos nós também possamos refletir de maneira mais honesta possível. E no verso 3 ele diz: as mulheres idosas, igualmente, devem proceder como convém às pessoas santas, não sejam caluniadoras, nem escravos da bebida excessiva. De novo, ele vai falar aqui, né, do álcool, do vinho, da bebida, das coisas, não seja escravo, excessivo. De novo, ele não está falando para não fazer, mas ele está falando para fazer com parcimônia, né, com, com consciência, não perdendo o controle da sua própria mente, da situação. E aí nós pegamos algumas palavras, né? Primeiro, queremos falar aqui das pessoas santas. A tradução vai falar do kalodidaskalos, que é aquele que ensina aquilo que é bom, seria um professor do bem. Então, que as mulheres fossem professoras, né? As mulheres idosas, que está falando das mulheres idosas, sejam professoras do bem. Elas possam aqui ensinar, né, professoras, ensinar os mais jovens, não sendo nem caluniadoras e nem se escravizando na bebida. E aí a palavra caluniadoras, olha que legal aqui. Já essa palavra caluniadoras vem do grego diabolos. Olha da onde que está surgindo aqui a palavra diabo, né? Diabolos. Diabolos é o difamador, é aquele que difama, que causa ou que acusa as pessoas com falsidade. Ele tem a ideia de se opor à causa de Deus. Então, os diabolos são aqueles que caluniam, que acusam todo mundo por falsidade e que se opõem, né? É um contraventor das diretrizes divinas, né, da causa de Deus, diabolos, bem legal. Né? Então, que as mulheres não sejam caluniadoras, né, nem os homens, nem ninguém, porque aqui a palavra do grego antigo é diabolos. E também pegamos escravos, né, que vem do doulo, que é reduzir a escravidão, se entregar-se totalmente àquela necessidade, né? Então, não se entrega à necessidade do vinho, ou não se entrega excessivamente à bebida, né? Não se torna escravo, dependente daquilo. É isso que Paulo vem falar. E, de novo, vamos trazer aqui para os nossos dias, vamos trazer para o nosso dia, vamos. De novo, temos que refletir sobre nós mesmos. E aí, Paulo fala para os homens velhos e para as mulheres velhas que nós não devemos ser escravos da bebida. E nós estamos sendo escravos da bebida. Nós conseguimos controlar a bebida ou é a bebida que nos controla? Bem interessante essa reflexão, não só com bebida, com comida, com todas as coisas, com os nossos sentimentos, com as nossas palavras, com os nossos desejos. E aí, nós controlamos os desejos ou são os desejos que nos controlam? Isso dialoga demais aqui no canal, nas Pegadas de Paulo de Tarso. Para você que acompanha somente as cartas de Paulo, temos
estudos das escolas iniciáticas do passado. E quando nós estudamos lá, vocês vão ver que os conceitos vão se dialogando entre eles, esses ensinamentos, entre os grandes sábios da antiguidade e o preceito cristão. Eles se conversam, se diálogo entre a interreligiosidade é muito importante. Por quê? Porque o conceito, né, a essência está em todas as localidades. Por isso que a gente não pode ter preconceito religioso, porque a essência divina está em todas as localidades, em todas as religiões. Basta que nós tenhamos aí a condição de não deixar a contaminação do erro entrar na nossa interpretação, como nós vimos aqui um tempo atrás, nesse estudo, em versículos anteriores, orientação do Paulo a Tito. Vamos para o verso 4? Mas sejam capazes, quem que vai ser capaz? As mulheres ainda, está falando das mulheres, sejam capazes de ser bons e boas conselheiras, por sorte que as recém-casadas aprendam com elas o amor a seus maridos e a seus filhos. Então, aqui ela está pedindo para as mulheres, né, idosas, ser um exemplo, ser boas conselheiras, dar boas, dar boas orientações para aqueles que estão ali chegando recém, né, mais novos, recém-casados, na doutrina do Cristo, tenham com quem se amparar, né? Bem interessante isso. E aqui nós pegamos no verso 4, bons conselhos, né? A tradução aqui, bons conselhos, que é o sofronizo, sofronizou, que quer dizer restaurar alguém aos seus sentidos, moderar, controlar, frear, disciplinar. Então, os bons conselhos é ir lá moderando as pessoas, é manter alguém em seu dever, ver que a pessoa erra, vem aqui e conserta ali o caminho. Então, está dando esse ensinamento para as mulheres idosas mais velhas e os homens idosos mais velhos, e, de novo, fazendo aí a transposição do tempo, trazendo para o nosso tempo, serve para nós, que nós possamos ser o sofrôniso desse tempo, que são aqueles que dão bons conselhos, né? Se a gente for falar aqui o dito popular e jovem, né? Não adianta a gente ir lá e colocar fogo no parquinho. Então, a gente tem que tentar trazer harmonia, dar conselhos bons, tentar aglutinar as pessoas e não falar e fazer ações que desagregam as pessoas. Esse é o nosso esforço. E vamos para o último verso aqui do nosso objeto de estudo desse vídeo, que é o verso 5, e ser ajuizadas, fiéis e submissas a seus esposos, boas donas de casas, amáveis, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Então, de novo, voltando aqui, muitas pessoas leem esses versos com a interpretação de hoje. É óbvio, se eu for ler com a interpretação de hoje, vai parecer que a mulher tem que ficar em casa, não pode ter trabalho, tudo que o marido fizer, ela tem que obedecer. Muito pelo contrário, a gente viu na história do cristianismo muitas mulheres se destacando. E uma delas, né, que a gente pode citar aqui, bem conhecida, é Joana de Buzo, né? A Joana, que era filha de um alto escalão lá, né? O Buzo ele estava dentro da hierarquia romana, ele era do alto escalão romano, e ela era esposa dele, e deixa tudo e defende Jesus até o final. Defende Jesus até o final. E foi uma das grandes, um dos grandes exemplos, foi um dos grandes exemplos e é um grande exemplo dessa perseverança aqui que Paulo escreve nessa carta, né? E mesmo com as dificuldades, e ela defendeu Jesus e ficou com Jesus, mesmo custando a sua própria existência terrena. Então, essa
esses versos que vai falar das mulheres aqui, é óbvio que é num contexto histórico de 2.000 anos atrás. Então, o que Paulo está falando que a gente pode trazer para esses dias é que, né, na condição de esposa, de esposo também, esposa e esposo, tem que ter o respeito mútuo, né? Tem que ter a fidelidade mútua, tem que ter o companheirismo mútuo, para que qualquer um que olhe não desafie a palavra aí né, a palavra de Deus quando nós estivermos falando sobre isso. É óbvio que todos nós erramos, cometemos, às vezes nem é a palavra certa, é falar errar, né? Temos experiências diferentes que vai nos levar a sentimentos, a lugares diferentes, e muitas vezes essa experiência não está sendo suficiente para aplacar, né, a nossa mente, o nosso coração. E é claro, quando acontece isso, nós temos que mudar a nossa rota. Não podemos ficar ali se aquilo não está sendo algo que vai nos auxiliar na nossa transcendência espiritual. Então, a gente muda a rota e vai ter outros tipos de experiência. Muitas vezes nós se apegamos muito no certo e no errado, mas é bom nós irmos também entendendo que tudo é experiência de aprendizado. Eu experimento, aprendo com aquilo, vou experimentando, aprendendo com aquilo, e quanto mais eu estou aberto a experimentar, ver que aquilo não está certo, mudar, tentar se esforçar, perseverar, não desistir, persistir, ir em frente em busca de um propósito, isso vai fazer com que, mesmo que eu desvie um pouco do caminho, eu retorne no caminho do meu propósito o mais rápido possível. E aí, aqui nesse verso, pegamos a palavra difamada, né? Que é o blasfêmio. Blasfêmio é quase, né? Aqui a gente vai ver que essa palavra é a blasfêmia, né? Aquele que difama, blasfema, injúria, né? Insulta, calunia. Então, que as nossas ações possam ser ações que não insulte a Deus, que não calunie a Deus, conforme o verso aqui do Tito, e que todos nós possamos nos esforçar para ir nos transformando, nos moldando a essas características que Paulo traz aqui em suas cartas, versículo a versículo, em suas instruções para Tito, e que eu repito novamente, que serve para os nossos dias de hoje. Então, que a nossa reflexão também em cima desses versos nos auxilie na nossa própria autorredenção, no nosso próprio diálogo com os ensinamentos do Cristo. No próximo estudo, no próximo vídeo, nós vamos continuar ainda na estrutura aí de responsabilidade dos dirigentes, porém nós vamos fechar essa estrutura porque chegaremos ao verso 10. Então nós vamos estudar o capítulo 2, versos de 6 a 10 no próximo vídeo, e fecharemos o capítulo 2 para sequência, entrarmos no capítulo 3 e estudarmos palavra a palavra, verso a verso, e termos aí uma maior compreensão. Agradeço demais a participação de todos aqui que acompanham aqui o nosso projeto de estudos iniciáticos e também nas pegadas de Paulo de Tarso, as cartas de Paulo. Espero que as reflexões sejam proveitosas para o nosso dia a dia, para as nossas reflexões, que Jesus sempre possa abençoar os nossos esforços e que todos nós possamos ficar na paz do Senhor bendito. Grande beijo a todos, muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.